Fala, povo santo, seja bem-vindo para mais um vídeo da Escola Escritura. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens falando sobre doutrinas básicas da fé, ou também como chamamos e conhecemos de doutrinas elementares da fé. De acordo com o que está escrito no texto de Hebreus, no capítulo 6, onde a Bíblia diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e também do juízo eterno. Aqui o texto de Hebreus 6, o autor ele vai falar a respeito de que nós precisamos ter o entendimento e uma compreensão clara a respeito dessas doutrinas, porque essas doutrinas na Bíblia são conhecidas e chamadas de doutrinas elementares, aquilo que deveria ser básico para todo cristão. É por isso que todo cristão ele deve estar ciente dessas doutrinas, ele precisa conhecer pelo menos o mínimo e básico, e tem muita gente na igreja, talvez você, nunca ouviu falar a respeito disso, e hoje você está aqui para aprender. É claro que não vou ensinar as 6 nesse vídeo, em cada vídeo eu vou falar sobre uma, porém hoje nós vamos aprender e vamos falar a respeito do arrependimento de obras mortas. É por isso que todo o capítulo de Hebreus 6, ele vai falar muito sobre maturidade, sobre o quanto o povo precisa alcançar a maturidade para que eles possam viver aquilo que Deus tem preparado para eles com base na palavra. E é por isso que o conhecimento ele facilita os nossos caminhos, e nós precisamos entender aquilo que a Bíblia diz a respeito dessas doutrinas. É por isso que não existe maturidade para quem não conhece a palavra ou para quem não conhece a estrutura do Evangelho. E nós estamos aqui hoje para compreender. Só para, de forma rápida, as 6 doutrinas elas estão divididas em 3 categorias. A primeira, que é a categoria soteriológica, que nós falamos de soteriologia, sobre salvação, que é o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. A segunda categoria é eclesiológica, eclesiologia, que fala a respeito de batismos e imposição de mãos. São doutrinas da igreja. E a última categoria é escatológica, que fala de ressurreição dos mortos e juízo final. Então, são 3 categorias que estão divididas, cada uma dessas 6 doutrinas, que são 2 em cada categoria, que totaliza 6 doutrinas. E a primeira que hoje nós vamos falar é arrependimento de obras mortas. E o que são obras mortas? Obras mortas são obras que são feitas com base na incredulidade, ou seja, é quando você decide fazer algo por gosto ou por opinião pessoal sua, quando você quer fazer algo da sua vontade, do seu jeito, para Deus, isso é tido como uma obra morta. Porque tudo aquilo que não provém de fé, de acordo com Romanos 14, 23, é pecado. Então, tudo aquilo que eu faço que não é por meio da fé, que não é por meio da palavra, que não é por meio da obediência a Deus, ou seja, por meio daquilo que Deus me pediu, isso na Bíblia é considerado como obra morta, é uma obra feita por meio da incredulidade, da independência humana, de não querer estar obedecendo os princípios de Deus. É por isso que obras mortas são práticas pagãs, são sincretismos, são idolatrias, é tudo aquilo que está sendo fundamentada pelo pecado do homem. É por isso que Hebreus fala para a gente deixar para trás esses princípios para que a gente possa avançar para a maturidade. Mas como que eu vou deixar se eu nem passei por eles, se eu nem tenho conhecimento sobre eles? E nós precisamos entender que essas obras mortas são essas obras que eu e você fazemos com base na nossa vontade. E nós precisamos avançar para a maturidade para viver aquilo que Deus tem preparado para a gente. É por isso que nós precisamos ter uma consciência totalmente fundamentada na palavra de Deus, uma consciência purificada. Em Hebreus 9,14 vai dizer que a nossa consciência não nos culpa mais por meio do sacrifício do sangue de Jesus. Então, por meio do sacrifício de Jesus, eu e você temos uma consciência livre do pecado. E é por isso que hoje essa consciência, essa mentalidade, ela precisa influenciar no nosso comportamento. E é por isso que nós renovamos a nossa mente diariamente, ou precisamos renovar diariamente, com a palavra de Deus. E é por isso que o arrependimento ele tem que ser prioridade na vida do cristão, porque essas obras mortas precisam ser geradas no arrependimento. E eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. E assim como existem obras mortas, também existem obras vivas. O que são obras vivas? São aquelas obras que são feitas e geradas por meio da fé. Toda vez que eu cumpro um princípio, que eu faço aquilo que Deus mandou fazer de forma natural, eu estou gerando uma obra viva. É por isso que o arrependimento ele tem que ser prioridade na nossa vida. Por exemplo, a primeira mensagem de João Batista, lá em Mateus 3, do 1 ao 8, foi sobre arrependimento. A primeira mensagem de Jesus Cristo foi sobre arrependimento, em Mateus 4, 17.
Porque o arrependimento, ele é a base da vida cristã. É por meio do arrependimento que os nossos frutos são gerados. E é por isso que essas obras mortas, elas precisam ser conduzidas ao arrependimento para que eu e você pratiquemos obras vivas, de acordo com Efésios 2, que vai dizer que essas obras vivas são para glorificar a Deus. Os 12 apóstolos pregam sobre arrependimento. A própria mensagem do dia de Pentecostes, em Atos 2, foi arrependei-vos. Então o arrependimento faz base da nossa vida. E é por isso que também existem alguns falsos conceitos sobre arrependimento. O primeiro falso conceito sobre arrependimento é a convicção de pecados. Tem muita gente que acha que somente estar convicto do pecado é um motivo para que aquela pessoa tenha se arrependido. E na maioria das vezes não. Porque tem muita gente que ela acredita que o que ela faz é errado, mas ela não se arrependeu da vida dela. Um exemplo na Bíblia disso é Atos 24, do 24 ao 25, né? Que fala sobre um texto onde Félix, ele é um romano, ele tinha a convicção dos pecados dele, porém ele não aceita a mensagem de Paulo e não quis se arrepender. Então ele ouve o que Paulo pregou, entendeu que o que ele fazia era pecado, porém ele não queria se arrepender. Então, o fato de você ter convicção do pecado não significa que você tenha se arrependido. Amém? Não é porque você tem certeza que o que você faz é errado que aquilo simboliza que você gerou algum tipo de arrependimento em você. Nem sempre é assim que acontece. Então é por isso que esse é um falso conceito. Convicção de pecado não significa que a pessoa se arrependeu. É por isso que a palavra arrependimento, ela traduzida do grego, ela vem da palavra metanoia, né? Que metanoia fala de transformação, de mudança, de renovação de mente. Então, a nossa mente, ela precisa ser renovada por meio da palavra de Deus, para que por meio disso eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim. É o que Paulo fala lá em Romanos 12, quando ele ensina a igreja: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que essa metanoia seja gerada e de forma natural você compreenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que arrependimento é dar meia volta, é ir na contramão do mundo, é andar com os princípios de Deus e fugir daquilo que o mundo tenta te oferecer. A queda, ela produziu no homem uma mente que se rebelou contra Deus. E é por isso que a nossa mente rebelada contra Deus é uma mente que nos impede de viver a vontade de Deus. Então, e de forma natural, essa mente me faz praticar obras mortas. É por isso que eu preciso me arrepender, dar meia volta, renovar a minha mente, transformar a minha mente, para que aí sim, com base na palavra de Deus, eu possa produzir obras vivas por meio da obediência a essa palavra. É por isso que o arrependimento nos leva de volta para Deus, para um lugar que eu e você jamais deveria ter saído. Para que a comunhão, para que a reconciliação e para que a restauração aconteça em nossa vida. É por isso que eu e você precisamos entender que a bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Lá em Romanos 2,4, o apóstolo Paulo ele fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Então nós precisamos entender que Deus é bom e essa bondade ela vai nos conduzir a uma vida de arrependimento para que a gente entenda que é a melhor forma da gente viver. É por isso que existem alguns frutos também do arrependimento, porque automaticamente quando você se arrepende, frutos são gerados. É por isso que o arrependimento ele muda a nossa raiz, ele muda a nossa natureza e, consequentemente, o nosso fruto. Porque quando nós estamos com uma raiz alterada, algo em nós vai amadurecer e crescer para que nós possamos produzir frutos bons para Deus. O próprio João Batista chama isso de fruto digno de arrependimento. Lá em Mateus 3, no versículo 8. Existem alguns frutos que o arrependimento evidencia em nossa vida. O primeiro é a tristeza segundo Deus pelo pecado, de acordo com 2 Coríntios 7, 9 a 11, né? Porque o arrependimento ele vai produzir em mim uma tristeza segundo Deus. É o arrependimento bom. Não é uma tristeza segundo o mundo que gera morte, mas é a tristeza segundo Deus que gera vida. É um arrependimento genuíno, onde a transformação da mente vai acontecer para que eu e você seja transformado. O segundo fruto do arrependimento é a confissão do pecado. A pessoa que se arrepende, além dela sentir essa tristeza, porque gera arrependimento, ela também, de forma natural, vai confessar o pecado para alguém ou para alguma pessoa próxima, ou até para o próprio Deus, primeiramente, porque Deus quer que a gente reconheça e confesse não somente para Ele, mas também para alguém de confiança, para que a gente não somente seja perdoado, mas para que também a gente seja curado. Amém? Porque quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Agora, quando a gente confessa para alguém, para um líder, para um amigo, para um pastor, ali a gente está sendo curado, porque o nosso orgulho está sendo quebrado e, de forma natural, a gente é curado daquele pecado. O terceiro fruto do arrependimento é a renúncia do pecado, porque depois que eu renovei a mente, depois que eu, de forma natural, confessei o pecado, eu vou renunciar, eu vou dizer não para aquele pecado, para que ele não pertença mais à minha vida. Amém? Então, esses aqui são alguns tipos de frutos do arrependimento que, de forma natural, são gerados.
eu renovo a minha mente, eu confesso o pecado e eu renuncio ele da minha vida. Porque a liberdade que Cristo nos trouxe foi uma liberdade para dizer não para aquilo que um dia nos prendeu. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo, que eu estou na palavra, que eu ando de acordo com os princípios, esse pecado não domina mais a minha vida. As obras mortas não fazem mais parte do meu cotidiano, porque eu tenho uma vida de renovação da mente, eu tenho uma vida de confissão de pecado, eu tenho uma vida de renúncia ao pecado. Eu digo não, porque em Cristo eu tenho total poder e liberdade para viver uma vida livre daquilo que um dia me aprisionou. E é por isso que hoje nós estamos aqui para compreender um pouquinho mais sobre o que é o arrependimento de obras mortas. Eu espero que você tenha entendido tudo que foi ensinado. E eu espero que esse vídeo tenha te edificado de maneira poderosa. Amém? Essa é a primeira doutrina elementar da fé, o arrependimento de obras mortas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que eles também possam entender mais sobre esse assunto. Então eu espero você no nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a fé em Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.